Vereador campeão de votos Zeca do PT fez um balanço de como foi o primeiro turno e acha que o PT saiu vencedor. Segundo, dizer para você que com certeza o PT cumpriu. Acho que o PT teve um papel importante através da candidatura do deputado Wander na pulverização do quadro, que permitiu o segundo turno. Em segundo lugar, teve uma votação expressiva. Eu, em particular, estou muito contente, não é? Saio das eleições que o pessoal, muita gente pensava como uma coisa desafiadora, uma coisa de risco, como o 6º vereador mais votado das capitais, e saiu como o primeiro vereador mais votado nas capitais do Brasil do PT. 13.010 votos, 3 pontos alguma coisa. Eu estava vendo nos números do TSE, o César Maia, prefeito do Rio de Janeiro, foi candidato a vereador. O ex-prefeito César Maia fez 40 mil votos, com o percentual que eu fiz em Campo Grande. Se tivesse no Rio de Janeiro, eu fazia em torno de 125 mil votos. Ou seja, uma votação expressiva que me orgulha, que me gratifica, porque, afinal de contas, foi um atestado de avaliação positiva dos meus 8 anos de governo, porque eu passei a campanha toda andando a pé e literalmente andei a pé em Campo Grande, eu e Gilda, todos os principais corredores, Ramon. Andamos pela Bandeirantes, pela Bandeira, pela Júlio de Castilho, pelas Moreninhas, pelo Aero Rancho, Copa Vila, Copa Trabalho, Novos Estados, Mata do Jacinto, Tiradentes, na Ceará, na Bahia, tudo. E ao final da campanha, durante um mês, todo dia de manhã e à tarde, eu e Gilda nos postava na esquina da 14 com Afonso Pena, por onde passa milhares de pessoas, e eu ali pessoalmente, com humildade, dizendo para todo mundo que passava, sou o Zeca do PT, o ex-governador, que tratou com respeito o funcionário público, que deu dignidade aos mais pobres, agora como candidato a vereador pedindo o teu voto. As pessoas passavam correndo, que estão trabalhando, davam 3, 4, 5, 10 passos. Quando ouvia isso, recuava e dizia, de você eu quero, em você eu vou votar. Para mim, então, portanto, um orgulho enorme para um novo desafio. Eu que fui deputado 8 anos, que fui governador, recomeço minha jornada política com mandato de vereador a partir de janeiro. Zeca, é uma coincidência, né? Você foi o último candidato a prefeito que provocou o segundo turno. Verdade. Daí você virou governador, poderia ter se aposentado e volta o Zeca do PT de novo para as ruas no segundo turno, 16 anos depois, Zeca. 16 anos depois e 24 anos depois da minha única candidatura a vereador. Fui candidato a vereador em 1988. Fui o mais votado do PT em Campo Grande. Fui, me parece que o 5º vereador mais votado naquelas eleições em Campo Grande. Mas não me elegi porque nós não fizemos legenda. Ramon, eu adoro o desafio. Eu me elegi em 1990, deputado estadual, quando poucos acreditavam aqui na direção nacional do PT de que o PT pudesse eleger alguém. Fiz 2 mandatos. Sempre neguei para mim mesmo a ideia de ser um profissional da política. Se eu quisesse, muito provavelmente até hoje seria deputado. 7, 8, 10 mandatos, como tem alguns. Fiz 2 mandatos. Estava pescando com Lula e Murtinho, disse, Lula, você é candidato a governador. Falou, não, nós queremos ser de deputado. Falei, não, deputado eu não quero mais ser. Saí com 3%. Doutor Pedro Ossian tinha 70%. Andando a pé, tocando no imaginário das pessoas, ganhamos as eleições. Fiz 2 mandatos de governador. Quando todo mundo apostava de que eu seria senador, e todo mundo seria, eu tive minha última audiência com o presidente Lula. Aí eu, governador, e Lula, presidente. Ao final da audiência, ele me botou a mão nos ombros e perguntou, e daí, Zeca, vai ser senador? Eu falei, não, presidente, eu vou parar. E parei. Faz 6 anos que eu não tenho mandato. Em 2010, fui candidato a governador numa candidatura de resistência. Setores do PT queriam levar o PT para o colo do André. Imaginem, esses estão me escutando, em particularmente os petistas, se naquela eleição nós não tivéssemos candidatura própria. Acabava o PT. Resistimos, andando contra a máquina, contra 99% dos prefeitos e vereadores. Fiz 43% dos votos, inclusive com setores do PT, e todo mundo sabe de quem eu estou falando, fazendo campanha para o André. 43% dos votos. Eu acredito em Deus, e minha intuição é fruto disso, o destino.
seja como for. Eu estava agora, em 2012, no começo do ano, viajando com Gilda, construindo o PT no interior, lá perto de Jardim. Eu, Gilda e a Kelly, uma companheira dentro do carro. De repente me veio na cabeça, eu falei para a Gilda, eu vou voltar para Campo Grande, vou chegar lá e vou anunciar que sou candidato a vereador. E anunciei. Muita gente dizia, não, o Zeca lançou o nome como candidato a vereador para tomar o lugar do Wander. Como em 2010 diziam, o Zeca é candidato a governador para se vender. Não me vendi, fui candidato, me tomaram a eleição na grana em 2010 e não tomei o lugar do Wander. Sou vereador mais votado da capital para mudar a história da Câmara Municipal. Zeca, o resultado na capital do PT, que não foi bem, foi uma surpresa desagradável até o deputado Wander, é o momento, Zeca, do PT se reunir internamente, conversar, apontar erros e voltar para a rua. Aliás, eu comecei duas coisas. Eu vou fazer um mandato, você se recorda como fiz de deputado. Vou fazer um mandato de rua. O primeiro projeto que eu estou preparando, e vou querer se eu pego 10, 15, 20 mil assinaturas, primeiro projeto que estou preparando para apresentar na primeira sessão, o que regulamenta a distribuição de casa popular em Campo Grande. Já disse ao Ministério Público que se omite. Eu tenho vergonha do Ministério Público do meu Estado. A distribuição de casa em Campo Grande é para cupincha do prefeito e do governador. Vou entrar com um projeto dizendo que a cada 6 meses a prefeitura vai ter que publicar no Diário Oficial a relação de quem pediu inscrição para casa própria. Vamos criar uma comissão, a minha proposta, a ideia inicial, com membros da OAB, do Centro dos Direitos Humanos, da CUT e do Movimento de Luta pela Moradia, para, quando distribuir casa, verificar essa relação, ver quem de fato precisa, a partir da renda, a partir do número de dependentes, de crianças, a partir da necessidade da família com dependentes de portador de necessidade especial, de idosos, para de fato as casas em Campo Grande serem entregues para quem precisa. Ou seja, quero fazer um mandato popular, um mandato de rua, identificado com os mais pobres, que me elegeram, que me deram o mandato mais votado em Campo Grande. Uma coisa é isso. Outra coisa é cuidar do PT. Dia 9 passado, logo depois do primeiro turno, quando me elegi vereador, fui convidado, fui para uma reunião do Diretório Nacional do PT. Isso é uma coisa importante, falando pela primeira vez para ti. E lá em São Paulo, dia 10, na quarta-feira, teve uma reunião do Diretório, e é voz corrente no PT, de todas as tendências, de todos os estados. O PT precisa parar para repensar sua caminhada. Nós entramos numa confusão do tal do imediatismo eleitoral, do pragmatismo eleitoral, da política de resultado, e vale coligação de tudo que é lado. E o povo começa a não nos entender. E pior, além de ter oposição, e o PT sempre teve a direita, passa até a esquerda. Lá em Belém do Pará, nós hoje estamos apoiando para o segundo turno o candidato do PSOL. O PT precisa ser repensado, parar de viver só de eleição, se reaproximar do movimento social. No PT hoje tem muita gente, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, que se diz do PT, deputado, senador do PT, mas tem vergonha de falar dos sem terra que precisa de terra, tem vergonha de falar dos sem teto que precisa de teto, tem vergonha de falar da causa indígena, tem vergonha de defender a causa dos negros, tem vergonha de falar dos pequenos. Então o PT precisa se reencontrar consigo mesmo. E eu vou colocar o meu mandato, a minha história, o meu nome à disposição do PT para fazer um grande debate. O ano que vem tem o PED. E nós vamos estar discutindo para recuperar o PT. O PT andou muito depressa, Ramon. 32 anos, faz 10 anos que nós governamos o Brasil. Mas isso custou caro. Deixamos para trás bandeiras importantes. Abandonamos a juventude, abandonamos a militância, abandonamos formação política, abandonamos a democracia interna. Para ser mais um partido não precisa PT. Então acaba com o PT, vamos filiar um monte que tem por aí. O PT precisa preservar as razões que levaram à sua criação. Eu sou o fundador do PT, vou lutar por isso. Zeca, não é uma regra da Câmara Municipal, mas o campeão de votos geralmente é um nome lembrado para disputar a presidência, é um nome que sempre dá muita opinião na consolidação dessa aliança, Zeca. Você tem pensado nisso, em discutir a presença da Câmara? Eu tive, ao longo desse segundo turno, uma conversa só com Alcides Bernal. E fui conversar com ele cedo e disse para ele, olha, já que você me chamou, eu quero lhe dizer algumas coisas. Primeira coisa, eu não sei que conversa você fez com o Wander e com o Delcídio, disse para o Alcides. Mas eu quero que você saiba que seja qual for, e não quero saber, eles não me representam.
por mim falo eu. E eu vim lhe dizer que por mim, pela minha opinião, o PT não deve ter secretaria. Se tiver secretaria, tem que ser discutido com o conjunto do PT em Campo Grande e não a decisão de um deputado, 2 deputados, um senador. Então o boato de que o PT vai ocupar a educação não existe. Não sei, comigo não discutiu. E disse ao Alcides que eu sou contra o PT ter secretaria. E falei para ele que eu não queria. Falei para ele uma segunda coisa. Alcides, eu estou envergonhado, você está escondendo o PT. Não sei se você combinou isso com o Wander e com o Delcídio. Não estou, está. Então grava para mim. Falei, agora não vou gravar. Isso foi quinta-feira, 15 dias atrás. Então pede para a Gilda gravar. Falei, não vou pedir para a Gilda gravar. Você me apoia? Falei, apoio. E meu apoio é crítico. Falei para ele, se você precisar de mim, você se elegendo sabe onde me encontrar. Não é na Câmara. Você vai me encontrar no PT e vai me encontrar junto com os mais pobres. Aquilo que for de interesse da maioria do povo, dos mais pobres, que precisam da administração pública, eu vou estar junto com você. Se você trair, eu vou fazer oposição. Essa é a minha opinião. Pô, aí ele perguntou, e daí a Câmara? Falei, não sei. Por isso estou contando essa história. Não sei. Ganha primeiro? Ganha o segundo turno, depois a gente senta para discutir. Eu sou um homem sem vaidade, graças a Deus. Não faço da minha humildade gênero político. É meu jeito. Se for vontade de Deus, se for vontade do povo, e se for vontade de um diálogo com a administração, de fazer uma administração efetivamente popular, a necessidade do seu presidente da Câmara, eu estou à disposição. Se não for, de qualquer jeito, vou fazer um mandato para mudar a história da Câmara Municipal de Campo Grande. Passei a campanha toda dizendo isso. Me ajudem a mudar a Câmara Municipal. Câmara de Campo Grande só serve para dar nome de rua para trade e título para bacana. E esse comportamento da Câmara eu vou mudar. Nós podemos, a partir de agora, com a vontade da maioria do povo, construir um novo mandato. Um mandato popular, um mandato voltado para a grande maioria, um mandato com transparência, um mandato que corresponda aos anseios e à necessidade da grande maioria do povo. E a grande maioria do povo de Campo Grande não mora nas cercanias da Afonso Pena, onde tem tudo. A grande maioria do povo de Campo Grande mora nos bairros, onde muitas vezes não tem asfalto, onde muitas vezes não tem saneamento básico, onde muitas vezes vê do lado o vizinho, por ser cupincha do prefeito, do governador, ter casa e ele não tem casa, que mora nos bairros onde não tem segurança, que mora no bairro onde não tem iluminação pública. É para esse povo que eu estou falando, no sonho de construir uma cidade melhor. Eu tenho essa expectativa. E no que eu puder ajudar para construir essa nova cidade, essa felicidade para a maioria do povo de Campo Grande, eu quero fazer. Eu disse que, e tenho dito e quero concluir essa mensagem dizendo, eu devo o meu mandato, todos, os 2 de deputado, os 2 de governador e agora de vereador mais votado de Campo Grande, eu devo ao PT, que me tirou de Murtinho, da beira do rio, me fez deputado, governador e agora vereador. Devo a militância do meu partido e devo aos mais pobres. E é para o PT, para a militância do PT e para os mais pobres que eu dedico uma mensagem de fé e de otimismo, acreditando que Deus vai contribuir para dar humildade ao Alcides e o Alcides fazer uma gestão diferente em Campo Grande.